Olá, caro aluno, tudo bem? Seja muito bem-vindo à disciplina Metodologias do Ensino de Língua Portuguesa e Literatura. Hoje, como é a nossa primeira aula, eu vou me apresentar. Quem é essa professora que está aqui, né? Meu nome é Liliane Pereira. A minha formação é em letras, língua portuguesa, dupla habilitação. Eu também trabalho com língua espanhola. Sou especialista em língua portuguesa, especialista no ensino de língua estrangeira, mestre em estudos da linguagem, doutora em estudos da linguagem. E estou muito feliz por poder trabalhar essa disciplina com você, tendo em vista que é uma disciplina extremamente importante, porque vamos ter a oportunidade de refletir sobre o trabalho de língua portuguesa na sala de aula. E preciso deixar claro para você também que, além de pesquisadora, além de trabalhar no meio acadêmico, eu também sou professora do ensino básico. Então, só por isso eu já me sinto, né, feliz por poder compartilhar o conhecimento de uma disciplina tão importante como essa. E hoje, como dias, isso quer dizer que nós veremos aqui durante a nossa aula algumas possibilidades de se trabalhar a língua portuguesa, mas não apenas algumas metodologias, algumas possibilidades do ensino de língua portuguesa e literatura. E professora, qual que é o foco da nossa aula de hoje? Então hoje tudo vai girar em torno desse tema, o ensino de língua materna, certo? E aí, gente, eu espero de coração que você use este conhecimento não só para fazer uma atividade ou para fazer uma prova, mas que você use este conhecimento quando você for para a sala de aula. Aqui eu tenho alguns questionamentos para fazer para você. Entre os questionamentos, nós temos: o que é língua? O que é linguagem? Eu sei que você já estudou esses conceitos com outros professores, mas agora o objetivo é pensar no trabalho na sala de aula. O que é língua? O que é linguagem, gente? E como que a língua materna, ela se manifesta no currículo escolar brasileiro? Não sei se você já olhou, tem conhecimento do currículo do seu estado. É muito importante que, se você não leu, que você leia, que você procure obter conhecimento do currículo aí do seu estado. Quais documentos norteiam o ensino de língua portuguesa no país? Hoje falaremos sobre dois importantes documentos: os Parâmetros Curriculares Nacionais e também a BNCC, tá? Então eu quero muito que você, depois, né, da nossa aula, que você procure ler também esses documentos, em especial a BNCC. E quem é o professor de português, gente? Quem é o professor de português e, principalmente, que tipo de professor de português você deseja ser? Aquele professor que trabalha a língua portuguesa de forma tradicional, que trabalha. Então, é o nosso primeiro conceito na aula de hoje, né? E eu quero muito que você preste atenção nesse conceito, embora, supostamente, você já tenha estudado isso com outros professores. E aqui nós temos, primeiramente, as relações entre língua e linguagem, tá? Quais as relações entre língua e linguagem? O que é importante você saber desse conceito? A linguagem, ela tem um lado individual, mas também ela tem um lado social, sendo impossível conceber um sem o outro. E para isso, eu trouxe para você a definição de Saussure, esse importante linguista, né, pai aí da linguística moderna,
para explicar para você sobre a linguagem, o fato da linguagem ter esse lado individual e esse lado social. Atenção! Quando eu digo que a linguagem ela tem um lado, né, individual, eu estou me referindo neste momento à fala, porque a fala ela é individual, ela é singular, própria de cada indivíduo. Quando eu digo que a linguagem ela tem um lado social, estou me referindo à língua. Afinal de contas, uma definição simples de língua seria um conjunto de signos em comum entre os indivíduos de uma determinada comunidade. Então, sendo essa definição, conjunto de signos em comum entre os indivíduos de uma determinada comunidade, nós podemos dizer que a língua ela é social. Então, veja bem, segundo Saussure, a fala, ela é individual, já a língua, ela é social. Então, vamos ao quadro. Observe que no quadro, ele, para deixar um pouquinho mais claro aí essa definição para você, né, nós temos aqui, primeiramente, a língua, de novo, gente, a linguagem, ela tem um lado individual e nesse momento eu me refiro à fala. E quando eu digo que a linguagem, ela tem um lado social, eu me refiro à língua, né? E para Saussure, a linguagem, então, tem duas dimensões. Quais são as dimensões? Um lado individual, fala, e um lado social, língua. E para Saussure, gente, o lado social, ele sempre se sobressai ao individual. É muito importante eu frisar isso para você. Continuando aqui, você tem a possibilidade de entender um pouco mais a Saussure, ele diz, né, ele faz aqui, na verdade, um conceito sobre língua. E qual é o conceito de língua segundo Saussure? Ele diz que a língua, conforme você pode observar aqui, a língua ela é um produto social, do jeito que eu expliquei para você anteriormente, da faculdade da linguagem e um conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa faculdade nos indivíduos. Então, veja bem, a língua, para Saussure, ela representa, vou até escrever aqui para você, a unidade, tá, gente? Então, a língua representa a unidade da linguagem. Por isso, de novo, o foco de Saussure é o quê? É a língua. Então, o foco dele é o estudo da língua, certo? E até porque ele entende que a língua, ela é um sistema de signos, ou seja, ela possui regras internas, né? Leis de funcionamento. Que letra bonita, né? Olha, não ficou muito bacana. Regras, leis de funcionamento. Então, não se esqueça que o foco de Saussure é o estudo da língua, uma vez que o seu objetivo ali é a questão social, tá? Continuando. Observe que aqui nós temos 3 palavrinhas bem importantes. A primeira é língua, a segunda é cultura e a terceira é identidade. Estas 3 palavras, elas estão interligadas: língua, cultura, identidade. Segundo Marcuski, tá, gente, 2001, a língua, ela é uma atividade de natureza social, cognitiva, histórica e situacionalmente desenvolvida para promover a interação humana.
Isso implica dizer que, sabendo que a língua é fundamental na comunicação, torna-se difícil relacionar seus estudos, suas intencionalidades, funcionalidades, desconsiderando a identidade e também a cultura na qual os falantes estão inseridos. Conforme está escrito aqui, a língua, portanto, deve ser observada a partir de sua funcionalidade e sua variabilidade, como constituinte da cultura e também da identidade de cada grupo social. Isso quer dizer, gente, que a língua ela está ligada à questão cultural, né? À questão da identidade. A língua portuguesa falada aqui no Brasil, por exemplo, é muito diferente do português falado em Portugal, é muito diferente do português falado em Moçambique, muito diferente do português falado em Angola, porque possui características, né? E tem uma identidade muito brasileira, tá? Então, conforme o quadro ainda, um outro conceito que eu acho muito necessário para a nossa aula, né, é sobre o caráter dialógico da língua. E por que esse conceito, professora, ele é tão importante? Porque é um conceito, gente, de Bakhtin, esse grande filósofo, esse grande pensador, considerado, assim, um dos maiores estudiosos da linguagem humana, né? Tanto é que suas obras influenciaram vários pesquisadores. E Bakhtin, ele diz que a experiência verbal individual do homem toma forma e evolui sob o efeito da interação contínua e permanente com os enunciados individuais do outro. Ou seja, gente, o dialogismo, segundo Bakhtin, é o fundamento de toda a linguagem. Essa concepção de Bakhtin é extremamente importante, porque ele entende a linguagem como diálogo, ou seja, de um lado nós temos um locutor e de um outro lado nós temos um interlocutor que interagem o tempo todo por intermédio dos mais diferentes gêneros, por intermédio dos textos, enfim, dos gêneros discursivos, né? Interagem o tempo todo. Por exemplo, eu estou aqui dando a minha aula e estou interagindo com você que está aí assistindo a aula de forma ativa. Eu estou interagindo de forma ativa e você também. Mesmo que você não esteja falando comigo ou escrevendo, certamente você está pensando em todo o conteúdo que você já viu nas aulas dos outros professores, né? Tudo que você já estudou ou que você já leu. Então, nós estamos nesse momento interagindo. Conforme o quadro. Agora, eu vou concepções de linguagem, tá? E no que se refere às concepções de linguagem, o que eu preciso destacar para você, tá? Primeiro, essa definição aqui de Saussure, né? De novo, de Saussure 2002, e ele vai dizer que há um caráter dinâmico da linguagem, né? Por quê? Porque a cada instante a linguagem, segundo ele, ela implica ao mesmo tempo um sistema estabelecido e também uma evolução. Ou seja, a cada instante ela é uma instituição atual e também um produto do passado. Isso implica dizer que o modo como a linguagem é concebida muda com o tempo. Ou seja, quando falamos, né, em linguagem, consideramos tanto aspectos do presente, mas também do passado em relação ao uso da língua. Outro conceito que eu quero destacar para você nessa aula e que é muito importante que você
preste atenção é esse primeiro aqui, a linguagem como expressão do pensamento, tá? Segundo o Koch, 2010, gente, o homem representa para si o mundo através da linguagem. E assim sendo, a função da língua é representar, refletir seu pensamento e seu conhecimento de mundo. Gente, quando eu entendo, eu defendo a linguagem como expressão do pensamento, nesse momento eu entendo ali, eu defendo uma concepção inatista. Por que inatista? Porque, vamos supor, se o aluno ele tem dificuldade de se expressar, isso quer dizer que deve ser algum problema ali, o aluno deve ter algum problema na hora de construir ali, de interagir e que, portanto, a culpa está nesse aluno. Essa concepção desconsidera a questão cultural, desconsidera a interação, tá? Portanto, é um tipo de concepção que defende o estudo da gramática normativa, né? Sem levar em consideração as questões culturais, as questões sociais. Nesse tipo de linguagem, né? Nessa concepção de linguagem como expressão do pensamento, eu vou trabalhar de repente com advérbios, substantivos e adjetivos de maneira totalmente descontextualizada, sem explicar o sentido disso para o aluno, sem refletir sobre esses conceitos, por exemplo. Olha só. E aqui, gente, temos uma outra concepção também de linguagem, tá? Que é a linguagem como instrumento de comunicação. Segundo o Koch, 2010, tá? A língua, ela é como um código, através do qual um emissor comunica a um receptor determinadas mensagens. A principal função da linguagem é, neste caso, a transmissão de informações. Esse conceito, tá, gente, se fez muito presente entre os anos aí 70 e 80. Historicamente falando, já me lembro da ditadura militar, tá? E chama a sua atenção para o seguinte, veja bem, vou desenhar aqui porque, né, por isso eu fiz letras, brincadeira, gente, não desenho bem, é só para explicar mesmo para você, tá? Nós temos aqui um emissor, tá? Então isso aqui é um emissor. Esse emissor, ele transmite uma mensagem a quem? Ao receptor, certo? Transmite uma mensagem ao receptor. Mas o único objetivo aqui é transmitir mensagem. Não há uma interação entre os dois em nenhum momento. Simplesmente o objetivo é transmitir informações, tá? Nada mais, além disso, não tem nada de reflexivo, de uma forma bem instrumental, né? A era chamada comunicação e expressão. Então, nesse momento, eu vou usar aqui a língua para transmitir essa mensagem. Afinal de contas, a língua, ela é um código e ela permite isso, tá? Então, a linguagem como instrumento de comunicação, conforme eu te falei, né? Ela se fez muito presente aí entre os anos 70 e 80 e o único objetivo ali era transmitir uma mensagem. Continuando. Uma outra concepção que eu gosto muito é essa daqui, a linguagem como lugar de interação. E, segundo Koch, a linguagem, nesse caso, é vista como atividade. Gente, os documentos oficiais, tal como a BNCC, entendem a linguagem como lugar de interação, como forma de ação
interindividual, finalisticamente orientada, como lugar de interação, que possibilita aos membros de uma sociedade a prática dos mais diversos tipos de atos. Olha só que interessante. Então, nesse momento, há um locutor e um interlocutor e há uma interação, uma troca entre um indivíduo e outro indivíduo, tá? E lembre-se, a BNCC, ela leva em consideração a linguagem como lugar de interação. Então, é um conceito muito importante. Continuando. Olhem só no caso aqui, né? Nessa último momento aqui, essa explicação que eu vou dar para vocês. Aqui, na verdade, eu vou retomar tudo que eu disse, tá, gente? Por quê? Porque, segundo o que está aqui, ó, perspectivas de abordagem das concepções de linguagem. Então, de um lado, segundo Koch, e aí eu já expliquei para vocês, eu tenho a linguagem como expressão do pensamento, concepção totalmente natista, de forma descontextualizada, o ensino é focado na gramática, enfim. E de outro, eu tenho como instrumento de comunicação, né, que é essa concepção de Jacobson, que eu esqueci de reforçar para você anteriormente. E quando eu digo que eu levo em consideração essas duas perspectivas, eu estou defendendo uma concepção formalista. E o que é essa concepção formalista? Que é o estudo da forma da língua, né? A língua ela é vista como um sistema autônomo, seus estudos focalizam fonética, fonologia, sintaxe, enfim, as características ali internas da língua. Mas se eu entendo a linguagem como lugar de interação, então eu defendo uma concepção funcionalista. E o que essa concepção funcionalista, o que ela quer dizer? Descreve a língua como um instrumento de interação social. E aí remete ao estudo do significado, dos significados, né, do uso da linguagem durante as interações comunicativas. Histórico do ensino de língua portuguesa. Momento muito importante, porque a língua portuguesa, a prática de ensino de língua portuguesa está, gente, em transformação o tempo todo, tá? E aí a primeira, né, concepção que eu tenho aqui, né, é o ensino de língua portuguesa no Brasil colonial. E no que se refere ao ensino de língua portuguesa no Brasil colonial, que aconteceu lá entre o século XVI e o século XIX, o que nós tínhamos ali? Tínhamos a implantação de política linguística pelos portugueses em meio ao multilinguismo colonial. Então, gente, no Brasil, nós tínhamos muitas outras línguas, né? Não só a língua portuguesa. A língua portuguesa chegou aqui por intermédio dos portugueses, mas quando eles chegaram aqui, nós tínhamos as línguas dos indígenas. E aí chega o colonizador e ele impõe a língua portuguesa. Esse ensino, nessa época, ele era ancorado totalmente no processo de catequização, né? Catequização pelos jesuítas. E o ensino do português, por sua vez, era realizado de forma secundária, apenas para a estabilização linguística, né? Então, o objetivo aqui era impor a língua, impor a cultura, inclusive a religião, né? E nesse contexto aí do ensino de língua portuguesa no Brasil colonial. E agora, indo um pouquinho, avançando um pouquinho, nós temos o ensino de língua portuguesa no Brasil imperial. E o que eu destaco para você? Nesse momento, gente, a língua portuguesa, ela
passa a ser a língua oficial. Nós temos outras línguas? Claro que temos, gente, mas a língua portuguesa que é considerada a oficial do Estado para a interação entre os brasileiros. Então isso aqui foi um marco muito importante durante o século XIX. Estudo do português no currículo escolar, e aí nós tínhamos disciplinas como gramática, retórica, poética, criação de dicionários e gramáticas nacionais, criação, gente, do cargo de professor de português, Pereira, 2017. Professora, o que você destaca para nós, o que você destaca para mim, né, neste momento? Eu destaco para você o seguinte: naquele momento nós não tínhamos um professor, né, de fato formado em língua portuguesa. Quem é que dava aula neste período, né, para a elite? Até porque só frequentava a escola a elite, gente. Os pobres não tinham oportunidade de estudar nessa época. A escola, o estudo era para poucos, tá? Quem eram as pessoas que ensinavam, então? Eram pessoas ligadas à elite, eram intelectuais, tá? Que liam muito, que escreviam gramática, que escreviam livros. Eles eram, né, na época, os professores. Então, é a elite dando aula ali, ensinando a elite, certo? Continuando. Ensino de língua portuguesa na velha república, e aí século XIX e século XX. As escolas, elas passam a ser as instituições do saber, então nós temos as escolas nesse momento. A incorporação do português como disciplina, gente, até então nós não tínhamos, e aí aqui nós temos o português como disciplina. Criação de programas curriculares e de cursos para a formação de professores. Eu diria que isso aqui é o grande marco, gente, porque nós passamos a ter programas curriculares e cursos para formar professores, tá? Essa é a grande mudança. E o ensino de língua portuguesa, claro, é com ênfase na assimilação de aspectos gramaticais. Olha só que interessante, né? Ali fala século XIX, né? E ainda hoje nós temos muitos professores que trabalham por inúmeros motivos aí, né? Ainda a gramática descontextualizada na sala de aula. Uma concepção lá do século XIX. Então, né? Continuando. Olha aqui um pouquinho mais no nosso quadro o seguinte: o ensino de língua portuguesa na contemporaneidade do século XX ao século XXI. Durante esse momento temos muitas mudanças e mudanças, gente, positivas, né? Nós temos aí a escola, ela passa a ser não mais só para elite, também para pessoas pertencentes à periferia, pobres, né? Porque antes só o rico tinha acesso à escola, e por isso nós temos o desenvolvimento de novas teorias linguísticas. Teorias essas como análise do discurso, linguística textual, e fora inúmeras outras, né? Para dar conta de todas essas mudanças na sociedade. Temos um contraste entre a abordagem da norma e do uso no ensino da língua portuguesa, porque ainda nós temos aqueles que defendem o ensino da norma e, por outro, nós temos aqueles que defendem o uso do ensino de língua portuguesa. Proliferação de cursos e materiais didáticos e, claro, gente, o surgimento de leis e documentos, tais como os parâmetros curriculares nacionais e também a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. E aí, nesse momento, passa, né? As pessoas passam a buscar por um ensino de fato de língua reflexivo, né? Não só o trabalho descontextualizado, a abordagem da norma. E em que momento isso tudo acontece, professora? Entre o século XX e século XXI. E ainda as mudanças, elas estão acontecendo o tempo todo. O tempo todo temos mudanças no que se refere ao ensino de língua portuguesa, porque a sociedade
sociedade sempre está mudando. Hoje, por exemplo, as pessoas têm muito acesso à tecnologia, à internet, e nós não podemos desconsiderar isso na hora de trabalhar a disciplina de língua portuguesa. Agora, vamos para um exercício. Olha só. Nesse exercício, tá? É uma interação bem interessante, é um exercício bem tranquilo, né? E eu vou destacar para você a seguinte situação. Nós temos aqui uma professora. Essa professora, né, ela tá ali na sala de aula, explicando, né, o exercício, enfim, interagindo com os alunos ou não, veremos isso. E aí ela fala o seguinte: crianças, essa semana iremos estudar as regiões Sul e Nordeste. Vamos aprender as diferenças entre elas e 3 pontinhos quando um aluninho, né, falante, diz a professora, representando supostamente, esse menino, ele representa a região Nordeste, supostamente ali a Bahia. Aí ele fala assim: oxente, finalmente vou poder contar um monte de história de minha terra. Aí a menininha interage com ele dizendo assim: Baguri, e eu lá das Pampas. E aí essa menininha supostamente representando a região Sul, né, Rio Grande do Sul. Aí a professora fica muito brava e ela diz assim aos alunos: olha a carinha de desânimo das crianças, gente. Não temos tempo para essas bobagens, Marina. E Raimundo, trate de falar o português corretamente. Bom, agora abram os livros na página 45. Gente, era para ser uma aula extremamente interessante, com a participação dos alunos, né? Um aluno lá do Nordeste, uma aluna lá da região Sul. A professora desconsidera tudo e pede para eles falarem o português corretamente e abrirem um livro na página 45. Por incrível que pareça, gente, essa situação ainda acontece nas salas de aula, né? Essa aqui é uma fonte do ENAD 2017, ou seja, é um exercício do ENAD de 2017. E agora vamos ao comando da questão. Vamos analisar o que está aqui. Considerando a transposição do cartoon acima para uma situação de ensino e aprendizagem de língua portuguesa, avalie as afirmações a seguir. Então, o primeiro conceito aqui, a concepção de linguagem que a professora revela em sua prática desvincula a língua de seu funcionamento social e histórico, com certeza, gente. Ela não dá a oportunidade dos alunos interagirem. Ela poderia usar ali, a variação linguística, a variação regional, né, e tornar a sua aula muito mais rica, muito mais interessante, estabelecendo ali uma interação com os alunos. E ela desconsidera isso. O ensino de língua portuguesa, concebido como o ensino do português correto, que é o que a professora diz ali, toma a língua como um sistema de regras autônomas, privilegiando uma análise interna do objeto. Com certeza, gente, ela dá ênfase ali a uma análise interna do objeto, né? Uma vez que ela pede para os alunos falarem ali o português corretamente. E desconsidera a variação linguística, né? A situação de comunicação apresentada no cartoon evidencia a concepção de língua como atividade sociointerativa situada e fonte geradora de aprendizagem? Não, gente. Em nenhum momento eu percebo ali uma situação de comunicação, né, que evidencia uma concepção de língua como atividade sociointerativa. Ela não oportuniza isso, ela não interage ali com os alunos, ela não usa a questão da variação linguística para dar continuidade ali à sua aula, ela simplesmente pede para os alunos abrirem o livro, e só isso e nada mais. E aí,
essa daqui não corresponde, né, gente? Então, a 4, a valorização do conhecimento linguístico de que o aluno dispõe ao chegar à escola sustenta a noção de língua como sistema de práticas linguísticas não fechadas e em permanente constituição? Com certeza. Quando eu valorizo o conhecimento linguístico de que o aluno dispõe, né, eu sustento a noção de língua como sistema de práticas linguísticas não fechadas e em permanente constituição. Diante disso, qual alternativa está correta? É correto apenas o que se afirma, então, professora, em, atenção, 2, 3, 1, perdão, tá, gente? 1, 2 e 4. Ou seja, a 3 está errada, tá? A 3 é uma situação aqui incorreta, porque a situação de comunicação apresentada no cartoon não evidencia, tá? Não evidencia a concepção de língua como atividade sociointerativa, situada e fonte geradora de aprendizagem. Agora, eu vou para um momento muito importante da nossa aula, que é o momento da interação. Então, aqui eu tenho um questionamento para você. Concepção de linguagem e ensino. Até aqui, discutimos as chamadas concepções de linguagem. Reflita sobre a afirmação a seguir. Ao selecionarmos uma concepção de linguagem, estamos aderindo a determinadas práticas e metodologias, a um aparato teórico específico e a objetos de análise mais ou menos definidos, segundo Oliveira e Wilson, 2004. Você concorda com essas autoras? Sim ou não? Diante de tudo que estudamos sobre concepções de linguagem, você concorda? Um momento para você agora, está bem? Então, um momentinho aí para você pensar sobre essa questão. Beijo novo para eu interagir com você um pouco mais. Olha só. Ao selecionarmos uma concepção de linguagem, estamos aderindo a determinadas práticas e metodologias e a um aparato teórico específico e a objetos de análise mais ou menos definido. Você concorda com as autoras? Sim, gente, eu concordo com as autoras. Por quê? Se, por exemplo, você entende a linguagem como expressão do pensamento, você, nesse momento, está defendendo ali uma concepção inatista, que é da gramática ali descontextualizada. Se, por sua vez, você entende a linguagem como interação, isso implica dizer que você está levando em consideração o que está nos documentos oficiais, tal como a BNCC e os parâmetros curriculares nacionais. Então, é muito importante se atentar a essa questão aqui, ó. Que concepção de linguagem você defende, tá? Você leva em consideração o que está nos documentos? Sim ou não? Espero que você leve. Afinal de contas, o que todo professor deseja e o que eu desejo é que você leia o documento e você leve em consideração todas as mudanças da sociedade. O professor de português. E no que se refere ao professor de português, destaco a seguinte questão. A figura do professor de português na história, tá? E aí, gente, ao longo da história, o ensino de língua portuguesa, ele esteve a cargo de, já falei isso para você no primeiro momento da nossa aula, esteve a cargo primeiramente de religiosos, de jesuítas, tá? Então, o objetivo ali, obviamente, era catequizar, impor a cultura, a religião
religião e, claro, a língua também. E aí, nós vimos ali no segundo momento que profissionais com conhecimento na área, elite, ou seja, quem trabalhou ali a língua portuguesa? Pessoas ligadas à elite, né? E intelectuais, porque eram pessoas que liam muito, que escreviam muito também. Depois temos profissionais com formação específica, e a sociedade muda e nós acabamos tendo ali profissionais com formação específica para isso. Tá? Então, tivemos aí muitas mudanças para chegar, né, aos dias de hoje. Professores de português. Muitas mudanças importantes na história, o que é normal, né? As coisas mudam, a sociedade muda e é necessário que a gente também pense em metodologias, em estratégias para atingir esses alunos. E isso não é diferente com o ensino da língua portuguesa. A oficialização do cargo de professor de português. Nós temos aqui, né, essa oficialização que aconteceu com o Decreto Imperial número 4.773, de 23 de agosto de 1871. E aí, veja o que está escrito aqui. Criar um professor especialmente destinado ao ensino da língua vernácula e mais um repetidor, além dos que existem no curso preparatório, anexo à escola militar, e suprime os 2 lugares de ajudante e de agente da mesma escola. Então aqui, gente, nós temos a oficialização do cargo de professor de português, que só veio a acontecer em 1871. Mas eu preciso destacar nesse trecho para você o quanto a língua ela é viva, gente. Nós temos um exemplo claro ali de uma variação histórica. Tanto é que na hora que eu li, eu tive dificuldade em pronunciar algumas palavras e tive dificuldade até em entender o significado de algumas palavras, porque a língua muda no tempo. Nós temos um exemplo muito claro de variação histórica naquele trecho. E aqui nós temos requisitos para a atuação do professor de português. Quais são os requisitos, professora, para eu ser um bom professor de português, ou seja, ser um professor de português hoje? Primeiro, tá? Precisa fazer graduação na área de letras, que é o que você está fazendo, tá? Eu quero dar aula de português, então precisa fazer graduação em letras. Mas atenção, gente, com habilitação em língua portuguesa e literatura. Por quê? Porque nós temos habilitação, letras com habilitação em língua espanhola, nós temos letras com habilitação em língua inglesa. Se você quiser dar aula de língua portuguesa, precisa fazer letras com habilitação em língua portuguesa. Professora, eu queria dar aula de português e de espanhol como você. É possível? Sim. Existem cursos de letras, né, com dupla habilitação. Eu, por exemplo, né, fiz língua portuguesa e língua espanhola. Então, eu posso dar aula aí das duas disciplinas. Continuando, olha só. E, segundo as diretrizes curriculares nacionais, garantir que todos os professores da educação básica possuam formação específica em nível superior. Então, quer ser professor de português? Precisa fazer faculdade. Obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. Por que que isso é muito importante, gente? Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela queria dar muito aula, né? Só que ela fez letras bacharelado. Portanto, ela só podia trabalhar em editoras ou outro tipo de coisa, mas dar aula ela
não podia. O que ela teve que fazer? Depois ela teve que fazer o curso de letras licenciatura para conseguir dar aula. Então, se você quiser dar aula, né, de língua portuguesa, precisa fazer letras com habilitação em língua portuguesa e, claro, licenciatura, tá? Especificidades do professor de português. Quais são as especificidades, professora? O professor de português é muito interessante, gente, porque ele difere-se dos demais, já que ele produz e reproduz os seus próprios meios de produção. Então, ele fala a língua portuguesa e ele produz e reproduz ali os seus próprios meios. A sua competência de falante, a sua capacidade de observar e de descrever e de interpretar os fenômenos da língua, segundo Faria, 1983, Apu de Castro. Professor de português, identidade e estereótipo. Isso aqui é bem interessante de nós pensarmos um pouco. Nessa crise da língua, que foi construída para ser padrão e a única língua cabível para a escrita e para a fala pública, para o exercício do poder, está a raiz da crise de identidade do professor de português. Por quê? Há muitas pessoas que acham que trabalhar a língua portuguesa é trabalhar gramática, mas você viu durante a aula e também aí por intermédio das aulas dos outros professores que trabalhar a língua portuguesa é muito mais do que isso. E eu vou dar um exemplo para você. Eu, por exemplo, né, quando digo para alguém, olha, gente, eu sou professora de português, aí a pessoa que está ao meu lado geralmente fica assim, você é professora de português? Ah, então eu não vou nem falar perto de você, né? Porque você vai ficar o tempo todo corrigindo a minha forma de falar, né? Vai ficar procurando erros. Bom, essa pessoa não deve, com certeza não viu variação linguística, porque se tem uma coisa que o professor de português se preocupa é em respeitar toda a diversidade, né? E sem contar que tem muita gente que acha que professor de português é um dicionário ambulante, que sabe o significado de todas as palavras, né? Que sabe escrever corretamente tudo, né? De acordo aí com a ortografia, enfim, né? Olha ali no nosso material. E aí, que língua se deve ensinar? Que professor se deve ser? E aí essa questão do estereótipo e essa questão aí da crise de identidade. O ensino de língua portuguesa nos parâmetros curriculares nacionais. O que eu destaco para você agora, né, gente? O que é importante a professora dizer? Quando falamos em parâmetros curriculares nacionais, né, pensamos numa grande contribuição que esse documento deu, gente. Não só para o ensino de língua portuguesa, como também para todos os outros componentes curriculares. Mas até então, né, tudo era muito solto, tudo era muito genérico. Aí os PCNs, os parâmetros curriculares nacionais, eles organizaram tudo isso e serviram como um importante documento norteador para o professor. O que são os PCNs? O que são, então, os parâmetros curriculares nacionais? Os parâmetros curriculares nacionais, eles surgem como um norteador para o ensino de língua portuguesa no Brasil. Que bom, né, gente? Veio ali como um documento para contribuir aí com o trabalho do professor. Esse documento aponta, na verdade, orientações facilitadoras para a aplicação de pontos importantes, né, de várias discussões teóricas na área da educação, como a pedagogia, a psicologia e a linguística aplicada. E foi um documento
tão importante que serviu de referência, por exemplo, para a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Se você ler a BNCC e depois ler os parâmetros curriculares nacionais, você vai perceber que há muita coisa em comum, porque a BNCC leva em consideração o que está também nos parâmetros curriculares nacionais. Orientações, normas. E aqui eu trouxe para você, gente, uma foto, uma imagem, na verdade, né? Uma capa dos parâmetros curriculares nacionais, publicado em 1998, até para ficar fácil para depois você achar aí na internet, né? De língua portuguesa, no caso, afinal de contas, o nosso foco é a língua portuguesa. Então, os parâmetros, né, curriculares nacionais, eles balizaram, olha só, balizaram a elaboração de outros documentos referenciais, como, por exemplo, as diretrizes curriculares estaduais, com orientações específicas para cada região do país. Então, como eu já mencionei para você, é um documento muito importante, porque serviu como modelo para outros, né, para outros documentos. Como eu já mencionei, a BNCC, mas também as diretrizes curriculares estaduais, elas levam em consideração o que está ali nos parâmetros curriculares nacionais. Os fundamentos teóricos dos PCN. E aí é muito importante que você se atente, gente, ao que está aqui. A linguagem é aqui, ela é entendida como ação interindividual, orientada por uma finalidade específica, um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes nos diferentes grupos de uma sociedade, nos distintos momentos de sua história. Lembra quando eu disse para você, expliquei aqui sobre a linguagem como interação? Pois é, os parâmetros curriculares nacionais, eles entendem e defendem que a linguagem deve ser vista como lugar de interação. De novo, locutor e interlocutor interagem o tempo todo em sociedade por intermédio dos mais variados textos ou, também posso dizer, gêneros discursivos. Continuando. E aqui, gente, de novo, concepção de linguagem como lugar de interação, tá? O texto comunidade de ensino nos parâmetros curriculares nacionais, gente. O texto, né, um dos aspectos, na verdade, da competência discursiva é o sujeito ser capaz de utilizar a língua de modo variado para produzir diferentes efeitos de sentido e adequar o texto a diferentes situações de interlocução oral e escrita. Então, quando eu falo nesse processo de interação, é tanto oral quanto escrito. Muitas das vezes o professor em sala de aula leva em consideração o trabalho apenas escrito, com o texto escrito, mas é importante levar em consideração também o trabalho com o texto oral. Isso é fundamental. Aqui, gente, a unidade básica de ensino só pode ser o texto, então é importante eu trabalhar tanto essas situações de interlocução oral quanto escrita. Eixos articuladores do ensino de língua portuguesa segundo os parâmetros curriculares nacionais. Professora, quais são esses eixos articuladores? Primeiramente, uso de língua oral e escrita. De novo, gente, quando eu for trabalhar em sala de aula,
né, é importante eu fazer um trabalho com os textos escritos, com certeza, mas também com os textos orais ali, com os gêneros discursivos orais. Então, nesse momento, eu vou focar no quê? Na prática de produção de textos, atenção, orais e escritos, tá? Orais, por exemplo, um seminário, um podcast, por exemplo, um debate. Escrito, resenha, resumo, fichamento, enfim, são tantos gêneros escritos, né, gente? Prática de escuta de textos orais. Também vou trabalhar com a prática de escuta dessas propagandas, dessas notícias, enfim. Prática de leitura de textos escritos. Então, eu preciso propiciar tudo isso ao meu aluno. Afinal, esses são os eixos articuladores do ensino de língua portuguesa. E é muito importante que eu faça uma reflexão sobre língua e linguagem. Gente, não é um trabalho com a gramática descontextualizada, mas o foco deve ser a prática de análise linguística. Ele coloca o adjetivo antes do substantivo. Com qual intenção? Ele coloca o adjetivo depois. Com qual intenção? Eu vou refletir sobre aquilo. Eu vou analisar e não trabalhar a gramática descontextualizada. Uso, reflexão, uso. Outro conceito muito importante é o ensino de língua portuguesa na base nacional comum curricular. Este importante documento norteador. De novo, gente, se você não leu esse documento, tá? Se você não viu isso ainda, é muito importante que você leia a base nacional comum curricular, porque atualmente esse é o documento norteador. Você vai trabalhar a língua portuguesa numa escola X. Você precisa levar em consideração esse documento. Por isso, é tão importante que você leia, que você procure entender esse documento. Certamente, outros professores da disciplina, outros professores do curso, também devem ter dito a mesma coisa, Leia a BNCC. Continuando. E aqui, gente, o que é a BNCC? Tá? A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a que tenham assegurados seu direito de aprendizagem e desenvolvimento. Então, é uma referência nacional para formular os currículos, Tanto é que esse documento aqui trabalha com dois importantes conceitos, com a ideia de igualdade, com a ideia de equidade e fazer com que esses conhecimentos, eles sejam os mesmos, tá? E aí, olha só, ela é uma referência nacional para a formulação de todos os currículos, Os currículos aí, eles levam em consideração a BNCC totalmente, gente. Aqui eu tenho uma foto, uma imagem, mais do que uma foto, uma imagem da Base Nacional Comum Curricular. Acho muito importante que você depois procure, se você ainda não leu, tá? Na internet, leia, essa é a capa.
A BNCC, ela promove reflexões muito importantes no sentido de uma padronização do ensino em todo o território nacional. E ela acaba ali elencando ações necessárias para impedir o quê, gente? A fragmentação das políticas educacionais. Por isso, ela é tão importante e tão necessária. Tá? E aí, o que eu destaco para você? A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, ela explicita a aprendizagem essencial que todos os estudantes devem desenvolver e expressar. Mas eu destaco para você o seguinte: é preciso que o professor, leve em consideração também a realidade na qual o aluno está inserido. Então, se eu trabalho numa escola periférica, eu preciso pensar em diferentes metodologias para eu atingir aquele aluno. Se eu trabalho numa escola particular e os meus alunos ali têm acesso à internet, facilmente, a escola possibilita isso, eu também preciso levar em consideração esses alunos ali. Tudo bem? Fundamentos teóricos da BNCC. Quais são os fundamentos teóricos da BNCC? Assume-se aqui a perspectiva enunciativo-discursiva da linguagem, já assumida em outros documentos. Quais documentos? Como, por exemplo, os parâmetros curriculares nacionais, para os quais a linguagem ela é uma forma de ação interindividual orientada para uma finalidade específica. Então, gente, da mesma forma que os parâmetros curriculares nacionais, eu levo em consideração a linguagem como lugar de interação. Da mesma forma. E aqui, a concepção de linguagem, ela é como lugar de interação, tá? Da mesma forma que os parâmetros. O texto, gente, passa a ser a unidade de ensino na BNCC. Passa a ser não, gente? Porque nos parâmetros curriculares o texto também era a unidade de ensino e a BNCC faz a mesma coisa. Então, tal proposta, na verdade, ela assume a centralidade do texto como unidade de trabalho e as perspectivas enunciativo-discursivas na abordagem de forma a sempre relacionar os textos e seus contextos de produção e o desenvolvimento de habilidades ao uso significativo da linguagem em atividades de leitura, escuta, produção de texto. Ó, gente, igualzinho o que está nos parâmetros curriculares nacionais. Mas eu destaco aqui para você duas palavrinhas, várias mídias. Olha só, atividades de leitura, escrita e produção de textos em várias mídias, que é uma coisa que eu não falava tanto nos parâmetros curriculares nacionais. Mas por que isso, gente? Mudança da sociedade, E aqui nós temos também as várias mídias e semioses. Isso implica dizer que, nesse momento, eu preciso levar em consideração o processo de significação, produção de significado. E aí, obviamente, eu tenho aqui as múltiplas linguagens. Que linguagens seriam essas, professora? A escrita, a gravação de áudio, as imagens, tudo isso faz parte das múltiplas linguagens. Hoje nós temos um aluno que fica o tempo todo na internet, o tempo todo ali, no celular. E nós não podemos desconsiderar isso no momento de trabalhar a língua portuguesa.
Eixos articuladores do ensino de língua portuguesa segundo a BNCC. Quais são, professora, esses eixos articuladores? Olha, gente, muito parecido com o que está ali nos parâmetros curriculares nacionais. Eles focam nas práticas de linguagem, que é aquilo que nós tínhamos visto também. Foca, obviamente, no trabalho com a oralidade em sala de aula, né? Trabalhar debate, trabalhar seminário, etc. Trabalhar leitura, trabalhar a escuta também desses gêneros orais, a produção escrita, né? Também muito importante, mas também essa questão multissemiótica, gente, que agora passa a ser enfatizado aqui na BNCC. São textos, na verdade, que apresentam na sua constituição cor, movimento, que mais? Cor, movimento, música, vídeo, né? Vídeo, etc. Tá? Análise linguística, eu também trabalho com análise linguística e principalmente semiótica, eu foco no processo de significação. Essas são as práticas contemporâneas de linguagem, tá? E agora, vamos tentar resolver um exercício juntos. Tem uma situação ali e eu quero que você pense comigo. Olha só a situação. A BNCC e as aulas de língua portuguesa. Situação problema. Você é um professor de língua portuguesa que atua já há 2 décadas na área. Embora conheça os parâmetros curriculares nacionais e a BNCC, nunca se preocupou em adequar sua metodologia às orientações desses referenciais, optando por uma abordagem tradicional da língua. No entanto, mesmo com sua carreira já consolidada, você deseja agora romper esses paradigmas. Gente, é muito comum isso acontecer, né? Nós temos professores aí que já trabalham há 25 anos, 30 anos, então muitas das vezes ele ainda trabalha com essa concepção de gramática descontextualizada. E eu fico muito feliz quando um professor, após trabalhar, fazer um curso de formação continuada, ele resolve mudar a sua forma de trabalhar a língua portuguesa e passa a levar em consideração o que está nos documentos oficiais, né? Para adequar suas aulas ao que preconiza a BNCC, como será a sua abordagem? Que abordagem você pretende utilizar? Com certeza, né, a linguagem como interação, né? Afinal de contas, foi o foco da nossa aula hoje, né? Então, o ensino de língua portuguesa, conforme a BNCC, entre outras coisas, deve. Gente, aqui algumas sugestões, tá? Vamos problematizar essa situação juntos. Primeiro, contemplar a concepção de língua como lugar de interação, né? Locutor e interlocutor interagindo o tempo todo. Tomar o texto como unidade de ensino, meu foco precisa ser o trabalho com o texto e não com a gramática pela gramática. Contemplar as diferentes práticas de linguagem, né, em sociedade. Explorar a manifestação da linguagem em diferentes formatos e suportes, levar para a sala de aula textos autênticos, gêneros discursivos que circulam na sociedade. Isso faz com que a aula seja muito mais interessante. Propiciar a reflexão sobre a adequação dos usos da língua em diferentes contextos. Então, aqui nós temos algumas possibilidades. E aí, olha só, gente, resolvendo a situação problema. Quais são as estratégias para a reformulação da prática? Primeiro,
contemplar a diversidade dos gêneros discursivos que permeiam as práticas sociais dos estudantes. É fundamental, gente, levar em consideração esse trabalho desses gêneros aí que circulam no dia a dia do aluno. Promover a prática da análise linguística, de novo, não é deixar de trabalhar a gramática, mas é promover a prática de analisar. Olha, eu estou trabalhando o gênero artigo de opinião. Então, observem que no artigo de opinião há muitas orações subordinadas. Então, mostrar isso para o aluno, pensar nessas questões, promover a prática de analisar, planejar-se para a garantia dos objetivos de aprendizagem. Gente, para desenvolver qualquer aula, é muito importante o planejamento, né? E dá trabalho planejar uma aula. Você precisa pensar em todas as metodologias, conhecer a realidade do seu aluno, a fim de promover uma aula que de fato seja interessante e consiga atingir aquele jovem. Então, é fundamental que você planeje, que você leia, que você seja um eterno estudioso e que você conte também com a ajuda aí das pedagogas. Afinal de contas, elas são essenciais nesse processo. E aqui, importante conhecer o documento da BNCC na íntegra. É essencial, é muito importante. O texto como centro de reflexão, atividade de interação. Gente, agora é o momento da interação, tá? Então eu vou dar um tempinho para você pensar nessa questão, eu vou ler, aí você pensa, responde se quiser, interage comigo se quiser, tá? Mas é muito importante que você pense com muito carinho aqui nessa questão. Aqui, olha só. Nessa atividade de interação, pensando nas concepções apresentadas pelos documentos oficiais, né, que eu acabei de mencionar para vocês, apresente uma atividade que tenha o texto como centro da reflexão e que permita um ensino contextualizado. Agora, esse momento é todo seu, tá? Vou responder essa questão, foi muito difícil. O que você achou? Vamos pensar um pouquinho mais sobre ela? Olha lá. Pensando nas concepções apresentadas pelos documentos oficiais, apresente uma atividade que tenha o texto como centro da reflexão e que permita o ensino contextualizado. Vamos supor que você trabalhe ali com o 8º ano e no currículo, né, tem a carta de solicitação e reclamação, esse gênero discursivo aí. De repente, supondo que você trabalhe numa escola periférica e sabendo ali que no bairro há um problema em relação à questão do asfalto, você pode pedir, por exemplo, para os alunos produzirem essa carta de reclamação e solicitação para o prefeito, para o vereador ou para os vereadores. Você pode, obviamente, explicar o gênero, trabalhar as características, trabalhar, fazer análise linguística, os elementos linguísticos ali, né? Fazer a correção desses textos, voltar para o aluno e, ao final, fazer com que esse gênero circule, que ele chegue, por exemplo, a esses políticos. Isso com certeza vai fazer com que a aula, né, seja muito mais dinâmica e interessante para os jovens, porque eles vão perceber a importância de se estudar a língua portuguesa na prática, tá? Então, finalizando já a nossa aula, tá, gente? Eu vou sintetizar tudo o que foi dito. Foi muito bom poder trabalhar aqui com você, né, social da linguagem. Segundo Saussure, né? Então, a língua é social, enquanto a fala, ela é
individual. A linguagem, ela pode ser concebida, de um lado, como expressão do pensamento, concepção essa inartista, né, da gramática descontextualizada, como instrumento de comunicação, concepção essa defendida por Jacobson, né, formulada na verdade por Jacobson, que o objetivo é transmitir uma mensagem de um emissor para um receptor, nada mais além disso, e da linguagem como lugar de interação, que é o que eu tentei apresentar e focar o tempo todo hoje para você. Afinal de contas, os parâmetros curriculares nacionais e a BNCC levam em consideração a linguagem como lugar de interação. Depois vimos o ensino de português, que o ensino de português ele é balizado pelas orientações de documentos como os parâmetros curriculares nacionais e a BNCC, né? Então é importante que você conheça esses documentos, e o texto ele deve ser a unidade de ensino da língua, não a gramática descontextualizada. Os documentos oficiais apontam para um ensino interacionista de linguagem, né? Locutor e interlocutor interagindo o tempo todo de maneira ativa. E aqui eu tenho as referências para você, depois com muito